Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia, Deus abençoe a sua casa. Vamos ler mais 3 capítulos da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulos 19, 20 e o capítulo 21. Capítulo 19 fala do casamento, o jovem rico, e fala sobre as recompensas do reino. O verso 1 ao verso 9, Jesus ensina sobre o divórcio. Vale muito a pena ler com muita atenção, do verso 1 ao verso 9, onde Jesus ensina sobre o divórcio. Temos vivido hoje uma epidemia de divórcio, e nós precisamos entender que a Bíblia ela dá um caminho para o divórcio. O divórcio nunca foi o propósito de Deus. Malaquias vai dizer que Deus abomina o divórcio. Jesus vai dizer que Moisés permite a carta, permite o divórcio, né? E aí a Bíblia nos dá aqui quando deve acontecer o divórcio. Sobre o divórcio, entenda, não é o caminho melhor. O caminho melhor é o perdão, o caminho melhor é a restauração. Hoje muitas pessoas me perguntam sobre pode ou não casar de novo, e aqui está muito claro, quem pode e quem não pode. Quando o divórcio pode ser algo a ser pensado. Ah, mas eu estou aqui dentro do padrão que está aqui. Eu devo me divorciar? Meu conselho para você é não divorcie. Lute pelo seu casamento. Busque a restauração. Você vai perceber que esse é, sim, o melhor caminho. Verso 10 ao 15, Jesus fala sobre a importância das crianças. Então, ele fala sobre a importância das crianças, do verso 11 até o verso 15, ele vai trazendo esse ensino sobre as crianças, e isso é muito importante, porque depois de ouvir sobre a seriedade do casamento, os discípulos sugerem que é melhor não se casar. E aí Jesus vai responder que nem todos podem aceitar essa ideia. Em seguida, Jesus vai trazer uma criança, eles vão trazer uma criança até Jesus, e ele as abençoa dizendo que o reino dos céus pertence àqueles que são como crianças. Verso 16 até o verso 22, nós temos aqui o jovem rico, um jovem que segue a lei, um jovem que aos olhos religiosos está cumprindo aquilo que é devido, e ele vai até Jesus, e Jesus dá uma condição a ele, que é vender todos os seus bens, dar aos pobres e segui-lo. Jesus coloca o dedo na dor daquele jovem. Ou seja, por mais que ele cumprisse toda a lei, o dinheiro estava dominando o coração dele. Pastor, Jesus é contra o dinheiro? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Paulo vai dizer que nós não devemos colocar nossa confiança nas riquezas. Então, entenda, Jesus não está falando aqui do dinheiro, mas se o seu coração está no dinheiro, quer dizer que seu coração não é de Cristo. E Cristo só vai ser Senhor de quem ele for dono do coração. Aí o verso 23 até o verso 30, ele vai falar da dificuldade dos ricos entrarem no reino de Deus. Ele aproveita esse exemplo desse jovem rico para falar da dificuldade. Por quê? Porque o rico tem colocado a sua confiança no dinheiro e não em Deus. E os discípulos ficam espantados com este ensino. E aí Pedro vai perguntar sobre a recompensa daqueles que deixaram tudo por Jesus. E ele promete que eles serão eles se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos. Aí ele fala exclusivamente dos apóstolos, mas ele fala sim que há uma recompensa para aqueles que deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa recompensa pode vir neste mundo, mas a certeza é que essa recompensa nos aguarda no céu. Vamos para o capítulo seguinte, capítulo 20. Então agora nós vamos para o capítulo 20. Capítulo 20, nós temos as parábolas e o último pedido dos discípulos. Verso 1 até o verso 16, Jesus fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. E aí Jesus conta essa parábola que o dono da vinha, que contrata trabalhadores em diferentes horários do dia, mas no final paga a todos do mesmo salário. E os que começaram de manhã reclamam daqueles que começaram mais tarde, mas o dono responde que está sendo justo e que ele tem o direito de ser generoso com os últimos. Ou, em outras palavras, ele está dizendo: o que eu combinei com você, eu estou cumprindo. E aí, verso 17 ao verso 19,
do capítulo 20, nós temos o terceiro anúncio da morte e ressurreição de Jesus. Como eu te falei, agora Jesus começa a falar mais vezes, no intervalo menor, repetindo essa informação, preparando os discípulos para aquilo que está chegando. Verso 20 ao 28, nós temos o pedido de Tiago e João para um lugar de destaque, e aí esse pedido é feito pela mãe de Tiago e João, que pede a Jesus que os seus filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda no reino. E aí Jesus responde que não compete a ele conceder esses lugares, mas para quem o Pai de antemão preparou. Ele também ensina que no reino, quem quiser ser grande deve ser servo. Então, se eu quero ser grande, não é a posição, não é onde eu vou me assentar, mas é pelo meu serviço a outras pessoas. Verso 29 ao verso 34, o que nós temos aqui é a cura dos cegos de Jericó. Ao sair de Jericó, Jesus encontra dois cegos que clamam por misericórdia. E apesar da multidão tentar silenciá-los, Jesus os atende e Jesus o cura. E aí termina o capítulo 20 com essa cura dos cegos aqui em Jericó. Entramos no capítulo 21. Capítulo 21 é a entrada triunfal de Jesus e os conflitos do templo. Então, nós estamos aproximando da reta final do ministério de Jesus aqui na Terra. Nós estamos chegando próximo do momento da sua crucificação. Por isso que Jesus vem repetindo muito sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição. Verso 1 ao verso 11, nós temos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias 9. Quando eu li com você Zacarias, eu falei que eu ia te lembrar, ele entra ali assentado num jumentinho, Zacarias fala sobre isso. Nós temos as pessoas estendendo as capas, os ramos, e elas declarando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, essa declaração aqui, nós temos essa declaração lá no Salmo 118, verso 26, que é a declaração que está no verso de número 9. Essa declaração, bendito é o que vem em nome do Senhor, ok? Nós temos a declaração Hosana. Hosana, expressão hebraica que significa salve, ok? E ela se tornou uma exclamação de louvor. Nós vamos ver isso também no verso de número 15. Verso de número 15, deixa eu ler aqui para você. Mas quando os chefes do sacerdote e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Salve o filho de Davi. É uma declaração para os entendidos. Eles estão dizendo: ele é o Messias. Ele é o descendente de Davi. Ele é aquele que foi prometido que assentaria no trono de Davi. Ok? Vamos para o verso 18 ao verso 22, nós encontramos aqui a maldição da figueira estéril. Esse é o único momento que Jesus vai amaldiçoar algo no seu ministério, e você percebe que Jesus não amaldiçoa o pecador, a pecadora, o adúltero, a adúltera, não. Mas ele amaldiçoa a figueira estéril. Por quê? Porque no caminho de volta a Jerusalém, ele vê uma figueira sem fruto e a amaldiçoa. E aí no dia seguinte os discípulos veem ela seca. E Jesus ensina sobre o poder da fé. Por que Jesus amaldiçoou uma árvore, pastor? Ela só não tinha fruto. A figueira, quando ela tem o fruto, as suas folhas anunciam. As suas folhas estão dizendo: pode vir, que eu tenho fruto. Aquela figueira, Jesus só foi até ela porque ela tinha aparência. Ela está dizendo: eu tenho fruto, na verdade não tinha. Jesus está nos ensinando para tomar muito cuidado. Tem pessoas que ele tem aparência, mas ele não é. Tome muito cuidado, porque isso fez com que Jesus amaldiçoasse a figueira. Verso 23 até o verso 27, nós temos aqui a autoridade de Jesus sendo questionada, ok? Os líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus. Ele responde com uma pergunta sobre o batismo de João. Quando eles não conseguem responder, Jesus também se recusa a responder sobre a sua autoridade. Gente, a inteligência de Jesus é fantástico, fantástico. Eu vibro com isso. Verso 28 ao verso 32, nós temos a parábola dos dois filhos. Jesus conta a parábola de dois filhos
que são mandados a trabalhar na vinha. Um diz que não irá, mas depois vai, e o outro diz que irá, mas não vai. Jesus disse que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino porque creram, enquanto os líderes religiosos não creram. É uma parábola muito interessante, que é uma realidade quando você vê todo esse embate de Jesus com os religiosos. Por meio dessa parábola, ele consegue dar uma resposta, ok? Vamos aqui para o verso 33 até o 46. Nós temos a parábola dos lavradores maus. Jesus, mais uma vez, ensina por meio de parábolas. Jesus conta a parábola de um proprietário de uma vinha que envia seus servos para colher seus frutos, mas os lavradores os maltratam. Por fim, ele envia seu filho, que também é morto. E aí Jesus aplica essa parábola aos líderes religiosos, profetizando que o reino será tirado deles e dado a outro povo. Então Jesus está falando dessa realidade que também vai acontecer com ele. O filho veio, primeiro veio os profetas, eles não receberam, veio o filho, eles vão matar o filho, e aí Jesus está profetizando que o reino será tirado deles e dado a outro. Pastor, quem é esse outro? Os gentios, a igreja, a todos aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Glória a Deus. Terminamos mais 3 capítulos amanhã, se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui e nós vamos ler mais 3 capítulos. Estamos quase terminando o primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Deus abençoe sua vida. Eu te encontro aqui amanhã, se Deus permitir.